Está protocolado mais um pedido de destituição do presidente Augusto Melo. Foi feito ontem à noite por um conselheiro, o conselheiro Paulo Pedro Bastos, baseado no que aconteceu na semana passada em relação às contas reprovadas do Corinthians no CORE, do Conselho Deliberativo. Olha lá, quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui tem, falei, mostrei, quer ver? Vamos lá. Aqui está o documento que só o Deb todo dia tem para mostrar para vocês. Atenção, eu vou ler para vocês. Protocolado ontem à noite, dia 4 de maio, e assinado pelo conselheiro, conforme eu disse para vocês. Eu vou ler aqui no meu telefone, porque aí está pequenininho para mim, ok? Vamos lá. Vou ler rapidinho aqui para vocês todo o documento. Vamos lá. Requerimento de destituição e voto no Conselho sobre as contas do Corinthians. Então, o conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro diz o seguinte, encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, porque este é o caminho legal dentro do Corinthians. Paulo Roberto Bastos Pedro, conselheiro trienal, em obediência aos preceitos indicados no artigo 81J do Estatuto Social e zelando pelos interesses do nosso amado clube, vem encaminhar a Vossa Excelência o voto na modalidade relatório, elaborado por esse signatário e aprovado no CORE, requerendo a instauração de processo de destituição do presidente da diretoria, nos termos do artigo 106, a linha C, D e E do Estatuto Social, com o processamento do acordo, de acordo com os artigos 107 do seguinte estatuto. Aí tem lá todo o relatório. Era previsto, mas está feito. No momento em que o presidente do Corinthians deve estar, aqui está a cópia do documento, daqui a pouco eu também vou pôr nas minhas redes sociais, então começamos o programa com uma notícia que ninguém ainda deu. Está protocolado um novo pedido de abertura de processo de destituição do presidente do Corinthians. É o terceiro. Queria estar falando dos 3 gols do Yuri Alberto, mas infelizmente estou falando de mais uma abertura de processo de impeachment contra o presidente do Corinthians, que nesse momento deve estar a caminho do CT, se é que ele já não chegou, onde o clube treina para o jogo de amanhã, onde deveria ser assunto só futebol, para receber um seleto número de jornalistas convocados. Quem estava aqui comigo na sexta-feira na emenda do feriado ficou sabendo. Um seleto número de jornalistas para dar explicações sobre as contas não aprovadas. Segundo o WhatsApp, que eu mostrei aqui no finalzinho do programa, volta, rebobina a fita lá da sexta-feira, vocês vão ver. Esses jornalistas / influencers vão receber do presidente do Corinthians explicações que os conselheiros não receberam, que os conselheiros do Conselho de Orientação não receberam, que a torcida não recebeu, que o associado não recebeu. O presidente do Corinthians, que não fala desde então, nem em coletiva de imprensa, para a torcida, saber por que é que as contas foram reprovadas ou por que é que as contas deveriam ter sido aprovadas, ele vai falar para esse seleto grupo de pessoas. Na minha opinião, um absurdo. Já falei, inclusive, para o diretor de comunicação, que é muito competente, Thiago Maranhão, que entrou em contato comigo depois de eu ter dado a notícia aqui em primeira mão, dizendo que não, veja bem, a gente chamou algumas pessoas, até pessoas, algumas críticas, porque não cabe na sala de reunião, e nesse momento o presidente não pode falar sobre as contas, porque o clube está sem um diretor financeiro. Bom, se não tem um diretor financeiro para falar sobre as contas, como é que vai falar sobre um grupo seleto? Para piorar, essa reunião foi convocada com o pedido de que essa notícia não se espalhasse. Obviamente, a gente já deu aqui, ela se espalhou. Isso fez com que vários conselheiros fizessem um movimento contrário, pedindo para participar dessa reunião, já que eles não receberam essas explicações. Esses pedidos foram ignorados, nenhum deles respondido pelo presidente até ontem à noite. Então, o Conselho Deliberativo, presidido pelo Romeu Tuma Júnior e alguns outros conselheiros, resolveram, em vez de criar uma questão ali na frente do CT agora, que poderia ser constrangedora, marcar uma coletiva de imprensa para a próxima quarta-feira, que já vai colocar nesse processo também, imagino, nos assuntos dessa pauta, dessa entrevista, esse pedido de abertura de mais um processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo, conforme, vou pôr novamente aqui, vocês souberam primeiro, aqui no Derby Todo Dia. Daqui a pouco o Piperno está por aqui para também repercutir essa notícia. Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui com perguntas, eu vou responder na medida do possível. Vou dar um oi para todo mundo que já está aqui, acordou cedo, já fizeram o seu cafezinho? Eu não estou recebendo foto de quem já recebeu a caneca, hein?
Tô achando um pouco chato isso. Bom dia, Dedé Markman, que está no nosso chat, por favor, é a nossa presidente. Ô, Dedé, faz uma frase aí, presidente do nosso sócio-torcedor, somos alérgicos à torcida única, nossa presidente do sócio-torcedor é a Dedé, a rainha do empate. Provoquei. A rainha do empate. E é com ela que vocês, ó, Dedé Markman, essa aqui, ó. É com ela que vocês vão lidar a partir de agora, porque eu fui falsamente acusada e me pediram até CPI da caneca. A única caneca que eu burlei foi a da minha mãe, nem a do Pipo eu entreguei. Ó quem tá aqui, ó, quem estava com a gente na sexta-feira, que nos deu grande prazer de bater um papo, Falso 9. Oi, Vitor, foi muito boa a live com eles, falamos muito do nosso Melver, mesmo que tenha sido já o jogo do Cruzeiro, falamos sobre o Felipe Luiz, quem não assistiu, dá uma voltada lá, ó, já estou aqui às cegas, curioso por um tal DVD, provocou o Cristiano Munari, que esteve aqui com a gente outro dia, hein? Vamos ver, já chamaram todo mundo? Aqui, é isso aqui, ó, estamos aqui trabalhando. Oi, Lelo, eu espero que a sua caneca chegue, hein? Vamos lá. Já foi, é que teve o feriado. O país para ter feriado. Bom dia a todos. Estou esperando meus superchats também. Dona Dolores está sobrevivendo ao nosso. Não está totalmente feliz. Informações de bastidores. Até a Aparecida ela foi fazer uma promessa para ver se parava de empatar no sábado. Não foi por isso, mas ela foi. Vamos ver se agora vai, hein? Marília, você sabe quais jornalistas foram convidados? Sei. Augusto Melo não se ajuda, nós torcedores queremos explicações. Me parece um cala-boca na imprensa. Eu sei sim, sei até de gente que declinou do convite, de forma bastante altiva. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não sou tribunal, mas, como jornalista, me considero na possibilidade de criticar uma reunião que é restrita e secreta. Eu pedi no convocação para essa reunião feita por WhatsApp para poucos, está escrito expressamente que não pode se filmar, que não pode ser gravada, que o que for falado ali vai ter que ficar ali. E isso é muito diferente de off. Off no jornalismo, quando você recebe uma informação, você não pode citar a fonte, mas a partir daquela informação, você pode ir apurando por outros lados e eventualmente dar a informação. Isso não é off. Isso realmente não é off. E, em relação ao Código de Ética do jornalismo, ele é bastante claro no artigo 2. O jornalista não pode abrir mão de informar sobre assuntos relevantes, públicos ou privados, desde que isso afete a sociedade e o seu trabalho. Então, não é exatamente esse o texto, mas trata-se disso, o artigo 2 do Código de Ética do jornalismo. Eu não acho certo aceitar um convite desse num momento tão crítico da administração do Corinthians. No momento em que o Corinthians tem as contas reprovadas, e isso vai ter implicações jurídicas, no momento em que o clube passa por um turbilhão, que o presidente tem agora, conforme informei desde o começo aqui, 3 pedidos de abertura de processo de impeachment em caminhos diferentes, o último protocolado ontem à noite no Conselho Deliberativo do clube,